Você é uma vergonha. Só atrasa as nossas vidas. Essa frase era meu despertador, meu boa noite e minha canção de ninar. Eu cresci ouvindo que eu não devia ter nascido, que fui um erro que arruinou a juventude dos meus pais. Enquanto meus irmãos eram tratados como príncipes, eu era o fardo, o peso, o inútil. Mas o que ninguém esperava era que o fardo cresceria em silêncio. E um dia devolveria tudo, com juros. Meu nome é Caio, mas dentro da minha casa esse nome nunca veio sozinho. Era sempre Caio o inútil, Caio o peso morto, Caio a decepção. Eu era o terceiro filho, o mais novo, o não planejado. Meus pais tinham perdido um bebê antes de mim, e segundo minha mãe, eu fui a punição divina que veio no lugar. Meus dois irmãos mais velhos eram tudo o que meus pais queriam. Bonitos, extrovertidos, cheios de futuro, segundo eles. Eu era calado, tímido, e desde pequeno percebi que a minha presença incomodava. Meu pai dizia que só de olhar para mim, o dia dele piorava. Minha mãe falava que tinha vergonha de me apresentar como filho. Aos 7 anos, ganhei minha primeira surra por estragar o aniversário do meu irmão. Eu tinha ficado quieto no canto, mas derrubei um copo sem querer. Meu pai me arrastou pelo braço, me levou para o quarto e disse que eu era a desgraça da família. Eu chorei a noite inteira abraçado num travesseiro rasgado. Aos 9, comecei a lavar a louça de todos na casa. Era o meu papel, já que, segundo eles, se não serve para estudar nem para ser alguém, que sirva pelo menos para limpar. Enquanto meus irmãos ganhavam tablets e roupas novas, eu herdava os tênis furados deles e estudava com cadernos já rabiscados. Na escola eu mal falava. Tinha vergonha de tudo. De sorrir, de levantar a mão, de pedir ajuda. Sabia que se tirasse nota baixa, apanhava. Se tirasse nota alta, diziam que eu só fazia minha obrigação, mas com um tom de desprezo. Uma vez tirei 10 em matemática. Mostrei ao meu pai esperando algum sinal de orgulho. Ele olhou e disse, não muda nada. Continua sendo um 0 à esquerda. Aos 12 anos, minha mãe me obrigou a deixar de almoçar em casa. Disse que meus irmãos mereciam mais comida porque tinham futuro, e que eu comia demais para quem não valia nada. Passei meses almoçando pão seco com água da torneira. Nenhum professor suspeitou porque eu sempre sorria. Eu aprendi que chorar em público era perigoso. Em festas de família, eu virava piada. Meus tios riam quando minha mãe dizia, esse aqui é o Caio. A nossa pedra no sapato. Eu sorria junto, engolindo o gosto amargo de ser humilhado até por quem não morava comigo. Minha avó, a única que me tratava com carinho, morreu quando eu tinha 13. Foi a primeira vez que senti medo do mundo, porque agora eu estava sozinho. Completamente. Eu passei a dormir tarde, acordar cedo, trabalhar escondido e entregando panfletos na rua só para ter uns trocados. Um dia comprei um caderno novo com o meu próprio dinheiro. Minha mãe achou e rasgou. Disse que eu não tinha que se achar especial por fazer o mínimo. Aos 15, fui proibido de fazer o ensino médio em tempo integral. Meus pais disseram que era perda de tempo, que eu devia começar a trabalhar e ajudar a pagar a conta de luz que, segundo meu pai, era culpa minha por respirar demais. Eu não era filho, eu era o estorvo. Mas eles nunca perceberam que toda a dor que me jogavam estava virando força. E no silêncio do meu quarto, com a cara marcada de tapa, eu planejava cada passo. Porque um dia, eles iam precisar de mim. E eu estaria lá. Não para ajudar, mas para lembrar cada palavra que me destruíram. Aos 16, eu consegui um emprego escondido como auxiliar num depósito. Trabalhava das 6 da manhã até o meio-dia e depois corria para a escola, sem almoçar. Ninguém sabia. Eu lavava minhas próprias roupas no banheiro. Escondia o uniforme no fundo do armário e fingia que estava passeando quando saía para trabalhar. Meus pais não se importavam com onde eu ia. Na verdade, era melhor para eles quando eu sumia. Enquanto isso, meus irmãos viviam como reis. O mais velho, Lucas, tinha um carro que meu pai deu de presente, quando passou na faculdade particular, que nem pagava. O outro, Gustavo, vivia saindo com os amigos e, mesmo sem trabalhar, era chamado de orgulho da casa, só porque sabia fingir bem. Eu via os dois zombarem de mim quase todo dia. Me chamavam de o rato do porão, o Zé Ninguém. Às vezes cuspiam na minha comida ou escondiam minhas roupas. Meus pais riam junto. Comecei a guardar dinheiro. Não sabia ainda para quê, mas sentia que precisava fugir. Fugir da casa, da cidade, de tudo. Quando completei 18 anos, tentei conversar com meu pai. Disse que queria fazer faculdade, que tinha passado na federal. Ele riu. Riu alto, como se tivesse ouvido uma piada. E depois cuspiu no chão e falou, você não vai sair daqui. Quem você acha que vai pagar para você estudar? Você já é adulto. Vai trabalhar e ajudar nas contas da casa. Ou vaza. Minha mãe concordou. Disse que eu não tinha brilho,
que não nasci para ser nada além de um fracasso. Eles rasgaram minha carta de matrícula. Foi o dia em que eu entendi. Eles me odiavam de verdade. Não era exagero da minha cabeça. Eles me viam como um peso que tinham que carregar à força. Mas mesmo com o peito esmagado de raiva, eu não desisti. Conversei com uma professora que sempre foi gentil comigo. Ela me ajudou a conseguir uma bolsa de alimentação, transporte e alojamento. Falei que ia viajar para trabalhar num galpão de logística numa cidade vizinha. Eles não perguntaram nem para onde. Só disseram, vai logo e, se possível, não volta. E eu fui. Dormi 3 dias em um banco da rodoviária até o alojamento liberar minha entrada. Dividi o quarto com mais 3 estudantes, comi pão com sardinha por semanas. E trabalhei à noite numa lanchonete, para pagar os livros. Foram anos puxados. Chorei escondido muitas vezes. Mas pela primeira vez me senti alguém. Longe deles eu respirava. Consegui um estágio numa empresa grande e fui promovido. Comecei a guardar dinheiro. Criei uma nova identidade para mim. Era o Caio, o cara que ninguém acreditava. O que não tinha família nem apoio, mas que agora estava em pé, crescendo, vivendo. Até que um dia, anos depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o Lucas. A voz dele tremia. Disse que meu pai estava doente, que estavam com problemas financeiros, que precisavam de ajuda. Eu respirei fundo. Lembrei da fome, das humilhações, dos sapatos furados, da vergonha. Eles precisavam de mim. E eu sorri, porque ali começava o meu acerto de contas. Curta, comente e adicione aos favoritos para a parte 2.